se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu fiquei pensando ontem nesse texto de Apocalipse, né? Quando Deus chega e fala assim, lembra-te de onde caíste. Eu fiquei mais com esse texto do que com o anterior, que fala, né, que volta, pois, tem coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Né? Porque eu acho muito significativo que quando Deus fala para essa igreja, que é o anjo da igreja, né, o líder da igreja, que eles têm que se lembrar de onde eles caíram, em quedas que são tão bonitas, são tão interessantes, são tão confortáveis, tem quedas que nos levam tanto às alturas, que a gente não consegue nem lembrar que a gente caiu, e muito menos lembrar de onde a gente caiu. Né? Aí, Deus chega para o anjo, e aqui a gente fica tentado a fazer um estudo sobre detalhes, o que é anjo aí? Para a igreja de Éfeso, mas aí Deus está falando aí para a igreja de Éfeso, que é uma igreja, talvez é a igreja mais elogiada por Deus, falando que conhece as obras da igreja, via o que o pessoal fazia, que era um pessoal determinado, um pessoal aguerrido, que não suportava a doutrina dos nicolaítas, ou seja, não suportava as pessoas que eram o que a gente chama na filosofia, sofistas, o pessoal do discurso. Não, o importante não é se Deus está presente, o importante é a gente fazer parecer que Deus está presente. Porque cada vez mais as pessoas começam a entender que nicolaítas não eram seguidores de Nicolau. Nicolaítas era uma gíria latina para falar dos dominadores do povo, né? Nicolaus, os dominadores do povo. E aí o pessoal começou a pensar assim, gente, o evangelho tem que ter uma estratégia. A gente vê no Brasil, né? Você tem um movimento pentecostal que tem todo um discurso para atrair multidões. Você tem um movimento mais acadêmico que tem todo um discurso para atrair determinado nicho. São os vários modelos de nicolaísmos, né? E aí a igreja de Éfeso falou, não, aqui não tem essa coisa de fazer a grande pesca e pegar todo mundo, enfiar aqui de qualquer jeito, não. Aí Jesus elogiou por causa disso, porque eles não aprovavam esse movimento nicolaísta. Né? E aí ele fala, tem um porém contra ti, e aí vem só burrado, né? Tem um porém contra ti que vocês abandonaram, Deus falando com o líder, né? Então, que abandonaste o primeiro amor. Volta, pois, à prática das primeiras obras. Se não, aí vem aquelas ameaças divinas, que só entende como ameaça quem desconfia de Deus. Quem confia em Deus entende a ameaça divina como bênção. O ser humano, para ser humano, ele precisa da sensação de perda. Né? Talvez é por isso que os amores cotidianos eles são tão banalizados, porque o pessoal tem medo de compromisso, porque eles têm medo da segurança. Então tem que ter aquela coisa assim, eu posso perder, eu não posso, e agora que está aqui comigo, aí vira a música da Pitty, né? Na sua estante. Você está lá, está ali, está no estante ali. Eu gosto de estar ali, a hora que eu quiser eu pego. Né? Mas, na verdade, parece que a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com Deus, ela carece dessas ameaças. Quando Deus chega para o líder da igreja e fala, se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou apagar a lâmpada de vocês. Né? Que na época era o candeeiro. Né? Então vocês vão sumir, não serão mais nada, porque vocês são inteligentes demais para ter abandonado o primeiro amor. E aí a primeira coisa que a gente pensa é, o que é primeiro amor? Primeiro amor é aquilo que Jesus falou, né? É o nosso lado infantil, no sentido de que a gente confia em Deus de verdade, como a criança confia no pai, na mãe, no cuidador, na vida. A criança é sem noção, no melhor sentido do termo. Ela confia em tudo, ela está aí, está vivendo, está aprendendo. É engraçado que as nossas educações sempre passam pelo espancamento, né? O sempre está aprendendo, ele apanha porque ele está aprendendo. Que é aqueles exageros que eu já ouvi demais, né? Se quebrar um copo, vai ter que limpar todos os vidros da casa. Por que você faz isso com um aprendiz? Né? Uma coisa é a disciplina dos movimentos, né? Outra coisa é a pessoa ser penalizada porque ela errou
e quem está crescendo erra. Quem está crescendo dá passos em falso. Quem está crescendo vai quebrar copo. Quem está crescendo vai falar besteira. Quem está crescendo vai ser sincero espontaneamente. Não tem que apanhar por causa disso. Né? Mas aí, às vezes, os adultos batem muito frequentemente nas crianças porque eles estão com vergonha da pureza delas. Né? A criança acha que o mundo vai vir na goela. Então, igual a Sônia fez uma vez no aeroporto, não andou de avião, pois ela botou o aeroporto todo a perder. E aí a sociedade entende que a menina tem que ser quebrada no pau como ela foi pelo pai dela. Quebrou ela todinha no aeroporto de Confins. Não, foi da Pampulha. Foi da Tinha Pampulha? um Confins ainda não era criança. Era Pampulha. Ué, como é que você leva uma criança para ver avião e não deixa ela andar nele? E aí a pessoa que entende que é uma espanca a criança porque a criança não está conseguindo entender que andar de avião existe um monte de outras coisas que ela, das quais ela não faz ideia. Mas ela foi mais por que ficar com vergonha da birra dela do que estava pensando que ela estava aprendendo. Né? Na verdade é por vergonha mesmo. E aí a gente faz isso, e isso é o nosso primeiro amor, né? É a gente ser apaixonado por Jesus, às vezes até sem noção. E aí, para Deus, isso é muito chocante, a gente abandonar a prática das primeiras obras, que é essa empolgação, que é a empolgação que quando a gente é apaixonado por qualquer coisa, a gente tem. Né? Quando você é apaixonado por uma pessoa, você paga todos os micos. Quando você está apaixonado por uma causa, você faz de tudo o que é possível, você renuncia às próprias vontades, aquilo condiz com alguma coisa pessoal sua. E aí, quando a gente aceita Jesus também, a gente vem com essa empolgação toda e a gente começa a racionalizar demais, né? Começa a ficar muito, sei lá, intelectual, estrategista, empresarial, e a gente vai abandonando o primeiro amor. Abandonando nesse sentido, o negócio de confiar em Deus é tanta tormenta, né? E a gente se refere a isso como uma tormenta, né? Não é muito difícil ficar lá com os meninos sofrendo, se esperando, não sei o quê. Eu acho engraçado quando eu escuto esse tipo de coisa, porque neste momento que a gente está aqui, tem um monte de famílias sofrendo. Eu lembro que eu tinha uma colega na universidade que era filho do empresário poderoso aqui de Belo Horizonte, do ramo de hortifruti. E ela falava comigo assim, eu não conheço meu pai. Eu não conheço meu pai. Mas ao mesmo tempo, ela falava isso comigo dentro de um carro do ano, que ela me dava carona da faculdade do ponto de ônibus. Né? E aí ela tinha todo o conforto material dado por esse pai que ela não conhecia, porque ele saía muito cedo e chegava muito tarde, e ela já lá universitária. E eu não estou aqui falando mal dela, estou mostrando como é que como é que as nossas percepções, a gente compreende um pai que, por trazer lucro, conforto, não conversa com a gente, né? Que ao mesmo tempo era um pai que dava psicólogo para os filhos, dava isso, dava aquilo, tal, mas quem é seu pai? Eu não sei, eu quase não vejo, mas eu tenho toda a vida confortável em cima do trabalho que ele executa, né? No setor de hortifruti, que era o caso. E aí, a gente, para fazer uma coisinha para o nosso papai do céu, a gente, ai Senhor, e meus filhos? E não sei o quê. Outro dia eu ouvi de um líder, né? Assim, não, porque entre o fim do meu casamento e o meu ministério, eu vou largar tudo pelo meu casamento. Olha, esse discurso é muito bonito, né? Mas se fosse escolher entre o seu casamento e uma carreira milionária, você também renunciaria à sua carreira milionária? Aí sempre as pessoas desconversam. Porque é isso, a gente vai reclamar de pai e mãe se eles estiverem diante de Deus, se eles estiverem diante de milhões de reais. Mas a gente compreende quando eles estão diante de milhões de reais. Eu lembro quando eu era criança, tinha muitos colegas que os pais não ficavam em casa porque eles estavam trabalhando no Iraque. Não sei se você lembra disso. Era Mannesmann pegava vários brasileiros e levava para o Iraque. Aquela Babilônia que o George W. Bush derrubou em 1991, foi a Guerra do Golfo. Isso. Que foi quando eles mataram o Saddam Hussein, né?
Então, aquilo tudo foi construído por muitos brasileiros. Os brasileiros foram lá na Mangue para construir aquelas coisas e tal. O meu pai ficou boa parte da nossa infância e adolescência fora, porque ele trabalhava em Rio Branco, né, Ouro Branco. Trabalhava no Ouro Branco, aí lá tinha um negócio chamado Açominas, aí tinha a Cesita que fazia aquilo, então ele ficava semanas fora de casa com 5 filhos aqui. E todo mundo entendia a ausência desse pai. Né? Eu não tenho conflitos com meu pai porque ele era um pai ausente. Nossos conflitos são por outros motivos, até mais espirituais. Mas a ausência dele, todo mundo entendia que ele era um homem esforçado, que estava trabalhando, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas quando Jesus fala assim, olha, quem não deixa pai e mãe, e filhos, e irmãos, e qualquer outra coisa por causa de mim, não é digno de mim. Aí Jesus é charlatão, né? Aí Jesus é safado. Aí não, aí o Senhor está querendo demais. Eu lembro que eu já ouvi Deus falando com uma pessoa que já está conosco, né? Olha, tudo que eu quero, minha filha, é que você, quando você estiver tomando banho, comece a louvar o meu nome. Eu vou fazer um monte de coisa na sua vida. Só cante debaixo do chuveiro. Vai cantando aí. A pessoa acabava de ouvir Deus falando, Deus está querendo que eu seja à toa. E ela saía atrás de escola de música, porque ela queria cantar, tinha que ter técnica. Meu Deus! É isso que é abandonar o primeiro amor. Por que é abandonar? É um ato consciente. Se você olha assim, é bebê, tá chorando, mas faz cocô, não quer, pede. A gente abandona. Né? Por isso que ele fala, lembra-te de onde caíste, porque a gente abandona, mas entre o abandonar e a lembrança, tem um monte de coisa maravilhosa que acontece. Eu morro de medo disso. Eu falo com Deus todos os dias acerca disso. E eu acho que eu ainda estou nesse limbo, não consegui sair dele não. Que é assim. Outro dia eu estava ouvindo o jornalista Reinaldo Azevedo, que eu gosto muito, né, dele, da inteligência dele. E aí ele falando que ele não sabe dirigir, que ele não sabe consertar nada em casa, mas ele estava mencionando a esposa dele que ela se apaixonou por ele, sabe? Ela sabe de toda a minha incompetência e tudo. E, na verdade, tudo isso que eu sou aqui, que vocês veem, é ela quem faz. Então eu sou grato a ela por todas as coisas que eu sou, porque ela percebeu que o marido dela tinha uma inteligência e ela entendeu que esse cara precisava falar com o mundo e que ela ia preparar esse terreno inteiro. Mas quando é no Evangelho, aí a pessoa entra com crise feminina desnecessária. Ah, não, Senhor, mas eu só queria. Deus fala assim, ajude seu marido a botar a boca no mundo pelo meu nome. Não, Senhor, ele tem que ser bom pai, tem que ser construtor, tem que ser engenheiro, tem que ser pedreiro, ia ser heróico se ele caísse do teto e ficasse com o braço quebrado, porque eu quero um macho assim. Ela vai ficar ajudando o homem a falar. E aí eu achei bonitinho que a mulher do jornalista entendeu que o jornalista tem uma voz, e ele tem, né? Ele tem uma voz, inclusive, era um cara que era digno de ser chamado por algum presidente para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você sabe, para ser ministro do Supremo, a pessoa não tem que ser formada em direito nem tem que ser juíza. Ela tem de mostrar conhecimento fundamentado nas questões jurídicas. E isso ele tem até mais que um monte de jurista. Ele nas entrevistas, ele rebate os caras e vai na lei e tal. Então, assim como tem um monte de gente ganhando algum título honorário de alguma coisa, eu acho que se o pessoal do direito não fosse tão arrogante, eles dariam aí uma titulação honorária disso aí. Né? Assim como quem ganhou um título honorário agora das universidades foi o Mano Brown. Mano Brown e todo o trabalho do Racionais MCs, ele ganhou o título de doutor honoris causa em ciências sociais. Terrível, né? Muito bom. E olha, meus filhos conhecem mais o Mano Brown do que eu. Eu fui o professor dos adolescentes que escutava o Mano Brown. E aí, na época, isso era uma coisa bem terrível, né? Eu sabia que eles estavam fazendo coisas boas, tanto é que um dos caras famosos do evangélico que bebeu da fonte do Mano Brown é o chamado pregador Lu, né? Então ele bebeu da fonte do Mano Brown. Então, quer dizer, o cara tem um trabalho social e as universidades reconheceram isso com o Mano Brown, que eu já vi ganhando esse ano, título de doutor honoris causa em sociologia. Aquele outro lá que nem fala um português correto, como é que é o nome dele? Emicida. O Emicida é embaixador de letras, não sei da onde ele.
por causa da produção textual dele, né? Não necessariamente por causa da gramática tradicional. Aí o que acontece? Jesus chegou e falou isso para a gente: olha, os filhos do mundo são muito mais ágeis ou habilidosos na sua geração do que os filhos da luz, porque os filhos do mundo sabem entender sacrifício, sabem fazer a diferença entre incompetência e incompetência. Né? Eu estava falando do João Marissa, ele entendeu que ele poderia economizar, ele falou assim: ó, não dirigir, não tenho vontade de aprender a dirigir, porque eu tenho muita coisa para dirigir. E ele foi. Mas a gente acaba ficando assim. E eu fico, meu Deus, não deixa eu cair naquela coisa da parábola do espinho, não, porque você fica realmente, cada vez mais eu estou entendendo que as parábolas que Jesus falou sobre o reino de Deus, ele não está falando necessariamente sobre salvação, porque a salvação, ele sabe quem vai ser salvo, ele fez as pessoas para serem salvas, ele vai cobrar dos salvos o trabalho que os salvos não fizeram, né? Como ele já disse para a gente também isso. Né? Agora, quando ele está falando de porta larga e caminho estreito, ele está falando da nossa relação com ele, né? Olha, muitos são chamados. Largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Agora, estreita é a porta, e são poucos que acertam com ela, porque às vezes nem é a porta que é estreita, é a nossa percepção, que a gente está tão... A gente chega diante de Deus com um carro alegórico, né? O carro alegórico não passa nessa porta. O que é o carro alegórico? É o meu diploma, os meus sonhos, o não sei o quê, os meus desejos. Primeiro eu quero ver isso acontecer. Primeiro eu preciso pedir licença a um monte de coisa. Eu fico, Senhor, não deixa os espinhos sufocarem a semente que o Senhor colocou na gente. De maneira que lembrar de onde caiu é a gente lembrar desses primórdios, dessa simplicidade. Simplicidade que Deus contempla. Simplicidade que Deus resolve. Né? É de realmente fazer essa coisa difícil de renunciar os próprios desejos, até a própria boa vontade. Às vezes a gente tem boa vontade, coisas que a gente tem potencial para fazer, mas que Deus fala assim: primeiro você vai deixar isso aí, depois eu vou fazer você realizar esse sonho aí. Mas agora não, você tem que andar atrás de mim. Por isso que ele chega para a igreja e fala: lembra-te de onde caíste. Porque se a gente for pensar em algumas figuras famosas, está todo mundo escandalizado essa semana com a queda do Paulo Júnior. Paulo Júnior também nunca foi nem levantado. Eu tenho um vídeo gravado sobre ele em 2020. Ele é adorado pela igreja reformada. Um monte de jovens, mas muitos jovens da igreja cristã se foram, que começaram a estudar Paulo Júnior. Mas o que tem nesse cara? Não tinha nada de interessante. Mas ele tinha uma estética que eles chamam de reformada. Aí trouxe para o Brasil os caras aí, Paul Washer, uns caras que chamariam de teologia. O que é teologia reformada? É que você tem toda uma estética, você precisa mostrar que você é estudioso, que você é salvo, quem é salvo tem determinados comportamentos, não suporta. Ele virou a igreja de Éfeso. Até que tudo que ele escondia ali, que dava para ver no dia dele pregar, apareceu. Né? Ele era profundamente ofensivo, violentador, e o pessoal está aí bibliotando, né? Então, temos esse escândalo da semana de alguém que ele até queria muito, ele construiu muita coisa, ele fez amizade, fez um monte de coisa, e Deus chega para o cara dele e fala: agora eu vou te provar que todas as suas obras são obras mortas. Nunca serviram e jamais servirão para nada. Mas muita gente que confunde conversão com aquilo que o Paulo Júnior pregava, ficou chocado. Mas às vezes a salvação dessas pessoas começa agora, porque o Paulo Júnior nunca trouxe uma palavra interessante. Ele parecia mais um islâmico cristão. Inclusive até a cara dele parece aqueles terroristas islâmicos, assim, de um jeito todo. E na verdade é porque ele era terrorista na intimidade mesmo. As coisas estão aparecendo. O que ele fazia? Ele chegava a bater nas pessoas da igreja dele. A igreja chama Aliança do Calvário. Ele batia, agredia, não sei o quê. Eu falei assim: meu Deus, primeiramente, que bom que eu percebi que tinha uma coisa errada ali no discurso desse cara. Mas segundo, que bom que os males dele estão vindo à luz, né? Porque se é salvo, os males que causam a comunidade têm de vir à luz. Mas ele era tão bem sucedido nas pregações, tinha um
canal no YouTube chamado Defesa do Evangelho, que eram as mensagens dele, assim, hipervisualizadas. Gente, como é que o povo visualiza isso? Eu sei que eu sou cansativo, mas esse cara é muito mais cansativo do que eu. Ele tinha uma visualização imensa. Aí Deus chega e fala, lembra-te de onde caíste, porque não é porque seu canal é muito bem visualizado que você está bem comigo, não. Às vezes está sendo muito visualizado porque você está muito perdido. Daí eu falar que se o Marco Feliciano é de Jesus mesmo, uma hora todas as suas más obras serão publicadas, porque ele está muito perdido, mas está assim, tão perdido que está podre de vida, podre de poder, podre de tudo. E o Marco Feliciano é um cara que foi chamado por Deus. Sempre caidão, né? Quando ele era quebrado, ele já tinha 7 carros na garagem com as pregações dele. Isso é quando ele era pobre. Né? E aí ele ficou com tantas benesses materiais que ele está perdido e podre de rico. Como é que um cara desse vai ser salvo? Só sendo arrancado em vida ainda desse lugar. Né? Igual Paulo Júnior está sendo agora. Já falei, né, que a Flor de Lis, a chance dela é estar presa. Ela tem chance de se arrepender, mas aí tem toda aquele aparato político religioso. Não, pastor, a gente acredita em você e tal. E acho que ela só precisa abandonar isso tudo e começar do zero. A gente olha para essas coisas todas, a gente precisa ficar com temor e tremor. Né? Temor e tremor eu estou vendo isso tudo acontecer, eu não retiro uma palavra que eu já emiti acerca do Paulo Júnior. Mas eu preciso olhar para mim também, que não me tornei um Paulo Júnior, e falar, meu Deus, não deixa eu ficar cheio de fama e glória, já por isso ser um abandono do primeiro amor. O que a gente precisa ter para a gente não abandonar o primeiro amor não é a glória nem a glória. Você não precisa ser um profeta Elias como Elias foi, um cara que metia medo no reinado de Jezabel, e ele estava fazendo tudo aquilo ali na vontade de Deus, mas você também precisa ter a inglória que o João Batista teve, que ele era o Elias dos dias de Cristo, ao mesmo tempo que ele metia medo no império, ele não fez nenhum sinal. O Elias fez 7, né? 7 dos que foram registrados. O Eliseu 14 dos que foram registrados. Você não precisa ter poder ou não ter nada. Abandonar o primeiro amor é você perceber se você perdeu a sua sintonia com Deus. Né? É a sintonia com Deus é que é a questão. Porque pessoas sem Deus fazem milagres poderosos e morrem em glória. Tem uns que já são caídos desde sempre, a gente pode falar sem medo de errar, como aquele que parece o Fred Flintstone. Esqueci o nome dele. Que ele era um ex-universal e criou um outro movimento que mistura universalismo com pentecostalismo. Agenor Duque. Não, Duque, é Duque. O Duque ele é um sujeito agressivo, né? Mas tem toda uma... Ele parece a casa do rádio, né? Porque ele tem aquele jeito de falar e aí consegue faturar muito dinheiro, muita oferta e tudo. E aí eu fico só assim, lembra-te de onde caíste, para aqueles que já estiverem em Cristo. Quem nunca esteve em Cristo não vai lembrar de onde caiu, porque nunca caiu, até porque nunca levantou. Mas cair, às vezes, são coisas bem pessoais, bem íntimas. Eu não estou falando isso aqui para a gente ficar obsessivo. Ai, meu Deus, o que que tem? Não é para ninguém desenvolver nenhuma obsessão para procurar pecado escondido. É para a gente desenvolver a comunhão com Deus e falar assim, não me deixe enganado. Não me deixe ficar cego. Não me deixe... Aliás, só de eu ter pensado essas coisas todas é porque acho que eu ainda não estou cego. Posso estar caído, mas cego não. Né? A gente não pode perder essa lucidez. Eu lembro de um pastor que Deus falava comigo, pastor Ana Secreta. Olha, deixa ele. Ele quer construir um muro de cima para baixo. Deus falava assim do pastor. Ele quer construir um muro de cima para baixo. Deixa, eu deixei, deixa ele assim. Mas aos olhos dele mesmo, nós é que somos Jezabel e ele é um homem suave com Deus. Né? Porque nós, na qualidade de Jezabel, que ele pensava que a gente estava atrapalhando ele a construir o muro dele de cima para baixo. Mas ele construiu o muro dele de cima para baixo, é portentoso. Mudou de igreja, mudou de templo. Hoje ele é o líder lá daquilo
tudo, que ele achava que a gente estava ali sendo usado pelo diabo para derrubar e tal. E aí é o que Jesus disse, olha, aquilo que é exaltado dentre os homens é abominação diante de Deus. Então, aquilo que ele construiu de cima para baixo, que deu certo, nossa, Senhor, novas tecnologias aí, ó, eu construí um muro de cima para baixo. Deus dizendo, tem aparência, só não tem alicerce, né? Uma coisa construída de cima para baixo não tem alicerce. Não prevalecerá. É porque tem gente de Deus ali no meio dessa construção ridícula, aí Deus vai mantendo as coisas, né? Mantendo as coisas. Porque tem muito inocente envolvido e Jesus falou, ele vai separar o joio do trigo só no dia do juízo. Porque até lá, tem muito trigo aí que confia no joio e não mexa no meu joio preferido. Eu acho que um é ladrão e eu acho que o outro é a voz de Deus. Aí Jesus diz, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E antes de ir pregar o reino de Deus, converse com o rei, viva com o rei, tenha comunhão com o rei, lembra-te de onde caísse, para que ele não venha, né, e cumpra na nossa vida o que está escrito em João 15, que ele não venha como o viticultor, que vai cortando os ramos, né? Não é para mandar para o inferno, é para a árvore, não. Outro dia cheguei não, acho que eu fui abrir o portão para alguém lá e dedicaram com a árvore, que tá, tem um toquinho ali na nossa entrada. Tinha uma árvore, e aí tocaram ela, aí virou um toco. Mas essa semana está cheia de brotinhos verdes. Aí você olha para aquele toco, não tem vida nenhuma, né? Está cheio de vida. E Deus faz isso com a gente. Deus corta a cepa quase na raiz. Às vezes deixa só a raiz para que uma nova vida, uma nova chance comece, né? Mas a gente precisa lembrar de onde a gente caiu. E às vezes a gente precisa lembrar porque a gente está tão confortável, está tudo tão certo, tão legal. Ai, Janeiro, hoje não pode mais ser feliz, você vai ficar colocando carinhola na nossa cabeça? Não. A maneira que a gente tem de discernir isso é a gente avaliando no nosso dia a dia se a gente está tendo comunhão com Deus. Essa é a resposta mais pessoal e intransferível que existe para tudo que a gente está falando aqui. Se a sua vida está muito boa, está muito legal, está muito confortante, está muito vitoriosa e você não tem comunhão com Deus, lembra-te de onde caíste, porque foi aí na comunhão que você caiu. Foi na comunhão que a gente caiu. E os próprios apóstolos de Jesus às vezes não entendiam isso, né? Jesus ficou muito desapontado porque Jesus podia fazer muitas coisas em Roma e ele não quis fazer porque ele tinha uma comunhão tão grande com o Pai que ele falou assim, eu não vim aqui transformar o Império Romano. Meu reino não é deste mundo. Os deste mundo têm os seus habilidosos, maravilhosos, inclusive. Estou acompanhando aí as 40 horas de julgamento, né? Foram 2 dias, mais umas 20 horas cada dia, de julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre as últimas questões do Brasil aí. E eles falam assim, gente, olha como é que Deus tem seus dons, né? Você vê aqueles juízes lá do Supremo Tribunal Federal, os caras são muito bons. Você pode ficar com raiva do Gilmar Mendes, vai falar que ele é ruim, você não vai falar que ele é ruim, não. Ele é bom de serviço. Xandão, né, tá na moda. Mas são dons de Deus no reino de César. Aí a gente olha para aquilo tudo, acha bonito, e fala assim, mas eu te dei um negócio diferente disso tudo aí. Lembra-te de onde caíste, de maneira que talvez a nossa queda seja o perfeccionismo, né? Eu fico assim, meu Deus, eu quero chegar numa casa e eu quero oferecer as coisas que o Senhor disse que a gente não precisa, eu quero tanto ver com ela. Então, algumas pessoas que não tiveram aqui por enfermidade, não quero chegar na casa dessas pessoas. Ah, vamos orar aqui, né? Coisinha de irmãozinho, né? A vida é assim. Não, se você chega numa casa uma pessoa dessa, é para levar cura em nome de Jesus. Mas lembra-te de onde caíste. Porque quando a gente lembra de onde a gente caiu, a gente larga tudo. A gente joga tudo fora.
fora, porque nada é melhor do que a palavra original que a gente ouviu de Deus, o amor que a gente recebeu de Deus. E o que esse texto tem a ver com o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas? Porque às vezes uma das nossas quedas é que a gente tem uma preferência, digamos assim, ministerial, né? O que está acontecendo em Coríntios? Se você for pegar o capítulo 12 todo, ele está falando dos dons, da manifestação dos dons no culto, né? E aí primeiro ele coloca lá normas para as mulheres, mas ele começa a falar sobre a questão da ordem do culto. Ele fala assim, olha gente, o que aconteceu em Atos foi uma experiência inusitada, então ela vem toda bagunçada. Agora, e aí ele estava se referindo à igreja de Corinto, a gente não pode pegar aquilo e colocar como regra. Acho que uma das nossas leituras da Bíblia tem que ser isso, a Bíblia é uma mensagem, eu não posso fixar nada do que está ali. A única coisa fixa que tem tudo que a gente vê nas Escrituras é o nosso relacionamento com Deus, que é a última coisa que a gente consegue manter e fazer, né? Ou fazer e manter. Mas, considerando todo o contexto da igreja de Corinto, o Paulo está assim, um traz profecia, o outro traz música, o outro traz cântico, o outro traz palavra, o outro traz exortação. Tudo seja feito com decência e ordem, porque lá na igreja de Corinto, ele não está aqui querendo matar nenhuma espontaneidade, mas ele, lá na igreja de Corinto, que é a igreja que rolava muita presença do Espírito Santo e muita carnalidade, ele está assim, a gente vai resolver essas coisas com ordem, com decência e ordem. E aí ele fala, que alguém fala assim, não, mas é porque as pessoas, quando são intuídas pela palavra de Deus, elas são pegas. Aí o Paulo fala assim, olha, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em Atos, eles não tinham como fazer isso porque foi uma experiência inusitada. Mas o dia a dia começa a fazer você entender o seguinte, opa, eu estou aqui numa comunhão, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um impulso divino, mas eu tenho pessoas aqui com muitas percepções diferentes. E aí eu preciso, com o tempo, ir aprendendo a adaptar isso. Porque senão, se a gente não entende que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta no sentido de, Senhor, me ajuda a entregar isso aqui da melhor maneira possível, a gente acaba gerando até mortes espirituais, né? Medos e pavores e tudo. Mas isso não é um convite a gente duvidar das coisas que Deus nos faz. Tá? O que isso tem a ver com o Apocalipse? Porque a gente abandona o primeiro amor a partir também dessas coisas. Ou você fica fiscal demais da presença de Deus, e aí Deus acaba não operando. Deus não consegue manifestar na maioria das vezes que a gente conhece. A Universal, que cresce com muitas campanhas. Ai de Deus se levantar um instrumentozinho dele lá no meio do culto, para entregar uma palavra. E mesmo ele levantando de forma ordeira, né? O que já aconteceu aqui na nossa reunião pequena, certamente não acontece quando Deus levanta alguém no meio de uma multidão. No meio de uma multidão, Deus levanta alguém com decência e ordem e faz a coisa que é possível fazer no meio da multidão. Mas eu vi, por exemplo, recentemente, um dos pastores que eu admiro, né, a mulher, Deus levantou uma mulher lá, e ele levantou isso, ó. Você usa as minhas ovelhas, não sei o quê. Ele falou isso. A mulher não se buchou, a mulher não jogou balde na cara do pastor, a mulher não fez nada disso. Ela só entregou uma palavra. Falei, leva ela para lá que ela não tomou o remedinho dela hoje, não. Ali ele caiu. Mas ele nem vai lembrar, porque dali para cá ele foi tão bem sucedido. Teve até uma filha curada de câncer, até onde os nossos olhos conseguem contemplar. Porque Deus é bom, é misericordioso, Ele ouve o clamor, Ele ouve o desespero. Mas apesar do profetinha ter recebido uma palavra, ter empacado uma palavra de Deus, se Deus aparentemente não fez nada, por que Deus não fez nada? Porque o cara não vai se lembrar de onde ele caiu. De maneira que, enquanto ele se orgulha, porque ele nunca adulterou, porque ele nunca foi expulso de nada, porque ele nunca fez isso, porque ele nunca fez aquilo, porque ele nunca fumou maconha, porque ele se orgulha dessas coisas que preocupam a humanidade. O grande pecado dele foi calar a voz de Deus no culto que pertencia a Deus. Né? E às vezes a gente faz com os servos do Senhor o que os pais e as mães fazem com a criança. Eu sou líder, fiquei com vergonha. Ah, não tomou remédio dela, não tira daqui, porque está avacalhando o meu esquema. Foi aí que ele caiu. Ele vai morrer com a moral ilibada.
Mas diante de Deus ele é um imoral, porque ele calou a boca do Espírito Santo no culto. Por isso que o texto fala, lembra-te de onde caíste. E não houve falta de domínio na profetisa da situação. A falta de domínio, igual uma vez, um irmão chegou para meu pai, eu ouvi isso quando eu era criança, eu nunca mais me esqueci. Irmão Dejaí, o Espírito Santo atuou tão maravilhosamente no culto ontem que eles quebraram todos os bancos da igreja. Meu filho, isso não foi o Espírito Santo, não. A gente faz isso aqui para ter dinheiro para comprar os bancos. O Espírito Santo foi lá e quebrou tudo. Isso foi o Espírito Santo, não. Isso é espírito de confusão. E é isso, estava certíssimo na percepção dele. E é nesse sentido que o Paulo está falando, ó. Não vem falar que você quebrou os bancos e você estava cheio do Espírito Santo, não, porque Deus não faz isso. A menos que, por exemplo, Deus pode levantar um profeta numa dessas catedrais aí, construída com dinheiro de tráfico. Aí sim, aí Deus leva um profeta lá, mas a coisa é tão de Deus que ela é bem mordeira. Né? Aí Deus faz isso. Igual Jesus fez, né? Ele construiu ele tessiturou um azorrague, um chicote, e foi enxotar todo mundo lá na porta do templo. Mas ele não quebrou as coisas do templo. Né? Ele quebrou os negócios, né? Abriu jaula para o animal fugir, soltou pombo, soltou carneiro, né? Não pegou carneiro pelo pescoço, que ele não estava com ódio, ele estava com zelo pela casa e pela obra do Senhor, conforme Israel entendia naqueles dias. Né? Se a obra do Senhor para vocês é sacrificar, então não vem com capitalismo não, traga a ovelha da sua casa, não é para comprar aqui não, isso aqui não é shopping não. E aí esse pastor caiu nesse dia. Numa das quedas, né? Porque a pessoa vai ficando bola de velho, vai citando até versículos contra Deus, né? Igual a Sônia Hernandes, quando ela caiu, ela teve um filho que ficou mais de 7 anos em coma, no hospital de rim aí, e aí escondia o Espírito Santo, chegou para ela, se for o Espírito Santo mesmo, vamos dar crédito à mulher, né? Sônia Hernandes. Eu ouvindo aqui na rádio, meu Deus, tem misericórdia, não deixa eu cair nesse nível de engano. Diz ela que o Espírito Santo chegou para ela e disse, minha filha, você não está entendendo? Eu quero levar o teu filho. Eu quero levar o teu filho. Ele precisa parar de sofrer. Eu quero levar. Aí ela parou na hora e falou assim, Senhor, e a minha fé? A minha fé, eu creio que ele vai ficar vivo. Qual foi a resposta de Deus para ela? Ele ficou vivo mais uns 7 anos. Porque não é fé em Deus. Quem tem fé em Deus, e o Espírito Santo fala para a pessoa que ela quer levar o filho dela, assim, dói muito, mas isso é bom para o meu filho, que o Senhor leve. Aí eu prefiro as orações da minha mãe. Senhor, se for para meus filhos se perderem, prepare e leve. Meus irmãos ficavam aterrorizados. Mas ela estava errada? Claro que ela não estava errada. É porque os filhos ficavam com medo dessa oração da mãe, porque eles tinham amor à vida, mas não tinham amor a Deus. E ela não. Senhor, de que adianta meus filhos sem o Senhor? Pode preparar e levar. Ela falando assim na cara da gente. E aí a Sônia Hernandes falou com Deus. Ela esfregou a fé na cara de Deus. Ó, viu como é que é? A pessoa cai, percebe? Eu creio, Senhor. Então, tipo, a minha fé, ela move montanhas. A fé dela foi tão grande que fez o filho ficar mais 7 anos, então, em coma, até que ele veio a morrer em Tite, né? Estou falando isso porque foram pecados cometidos em público, em cadeia nacional. Ainda a gente ouvia a rádio na época, em 2001, eu ouvi esse horror. E eu estou assim, Jesus, não deixa a gente cair nesse negócio, não. Porque a mulher esfregou a fé na cara do Senhor. Que pecado arrogante é esse que eu vou impressionar Deus com a minha fé? Ah, mas é o que a Bíblia está escrito lá. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pois é, mas a vitória que vence o mundo, que é a minha fé, é a minha confiança em Deus. De fazer igual Davi, Senhor, eu não entendi porque o Senhor quis levar o bebê. Mas foi o Senhor quem quis levar. O Senhor levou? Pois eu vou arrumar minha cara, vou lavar o meu rosto, e vida que segue. Porque se for o Senhor que levou, está com o Senhor. Vou levantar muito amargurado, mas é no Senhor que eu confio. E tem muita gente que está caído em glória, né? Caído em prosperidades, caído em um monte de coisa e nunca vai reconhecer. E eu morro de medo de que esse dia me alcance e peço a Deus que não seja assim. Né? Mas, às vezes a gente cai, né, finalizando de
verdade? Quando a gente começa a exercitar os dons de acordo com o nosso gosto. Né? Muita coisa que Deus faz é misturado com a nossa personalidade. Por exemplo, possivelmente o Oséias, ele tinha um caráter assim de... Não é falando mal dele, não. Ele era um homem misericordioso. Ele era um homem compreensivo com mulher e tudo. E aí ele vai e casa com uma mulher que adora traí-lo. Né? Aí quando Deus mandou ele ser casado com uma mulher que adorava traí-lo, aí ele ficou com muita raiva dessa mulher, que os filhos que ele tinha dela, um chamava desgraçado, o outro não meu povo, o outro o resto volverá. Mas ele muito provavelmente se casou com aquela mulher porque ele era um cara que talvez tolerasse muitas infidelidades. Aí Deus fala assim, mas foi precisamente para isso que eu te fiz, Oséias, para você tolerar a infidelidade. Só que só porque eu te casei com essa mulher agora, você vai ficar praguejando na vida dela. Lembra-te de onde caíste. Eu acho interessante que o livro do Oséias ele é reticente, né? Não se diz se houve restauração ou não na família do profeta. Né? Porque aí você tem duas possibilidades. Ou Deus restaurou toda a sorte do profeta, e isso não ficou conhecido para o público, ou o profeta ficou com tanta raiva do ministério que ele recebeu de Deus, que a família toda morreu destruída também. Porque é aquela história, lembra-te de onde caíste, porque até a mulher cananeia entendeu, o Senhor é do Senhor? Se veio do Senhor, eu quero até a migalha. Aí Jesus disse assim, eu nunca vi uma fé como essa, nem mesmo em Israel. A mulher está dizendo que vale a pena a minha migalha. E vocês estão comigo aqui e querem me matar. Aí Deus ficava escandalizado, né? E o profeta que recebeu de Deus no ministério de Deus, ele ficou enfesado. Por que essas coisas? Ai, por que você não tem marido? Ai, essas coisas. Ai, por que eu não sou empresário? Ai, não sei o quê. Otários, lembrem-se de onde vocês caíram. Porque tem gente no mundo inteiro que busca o que eu dei para vocês. Tem gente que paga mico para ter um pouquinho do que eu dei a vocês. Tem gente que eu dei a vocês e nem sabe por quê. Que eles intuem que eu presenteei vocês com as coisas. Mas vocês não se lembram de onde vocês caíram. Vocês querem ser competentes, querem ser juristas, querem ser estrela do não sei o quê. Aí Deus às vezes tem que sacudir a gente. Para a gente ficar desiludido com a vida e descobrir que depois da vida tem o quê? Tem ele. A vida estava bem na minha cara e eu não vi. Lembra-te de onde cai. Porque senão a gente acaba sujeitando o Espírito Santo ao nosso espírito, né? Não, eu sou de Deus, mas é do meu jeito. Aí está caindo. E o Paulo está assim, olha, às vezes a maneira de vocês ressuscitarem é entendendo que o espírito dos profetas é sujeito aos próprios profetas. E que os profetas têm de ser submissos ao Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus que habita em vocês.